Sou Caleb Warner, e o dia em que morri foi 12 de julho de 2017. É difícil dizer, mas é verdade. Naquela manhã, eu era apenas um garoto comum vivendo em River Grove, Oregon, com minha mãe, Marissa Warner. Não tínhamos muitos planos, apenas uma viagem ao Horizon Lake Water Park, um dos meus lugares favoritos. O céu estava nublado e minha mãe quase cancelou, mas eu implorei para ela me deixar ir. Eu disse a ela que só precisava de um bom dia. Ela sorriu, provavelmente pensando que eu só queria relaxar após uma semana estressante na escola. Mas eu sentia que era mais do que isso. Eu não conseguia explicar na época, mas parecia que o dia já estava escrito. Quando chegamos ao parque, senti algo estranho, como se o ar estivesse esperando. Eu não corri em direção aos toboáguas como de costume. Apenas fiquei lá, olhando para o maior deles, o Surge. Apontei e disse, é esse. Minha mãe riu e disse, é só um toboágua, Caleb. Mas eu balancei a cabeça. O rosto dela mudou. Ela não entendeu, mas sabia que eu não estava brincando. Então caminhei em direção às escadas, coração calmo, passos firmes. Eu não estava com medo nem animado. Parecia que eu estava com medo nem animado. Entrando em algo sagrado, algo final. Os próximos momentos aconteceram tão rápido que estão gravados na minha memória. Eu atingi a água e algo estava errado. Senti um puxão, não como uma onda ou corrente, mas como mãos agarrando minhas pernas. Eu não consegui lutar. Eu nem tentei. Lembro-me de afundar mais fundo, e tudo começou a desaparecer. O barulho desapareceu. A luz diminuiu. E então nada, o mundo simplesmente parou, sem dor, sem pânico, apenas quietude. Disseram à minha mãe que eu fiquei submerso por 9 minutos, sem pulso, sem respiração. Minha pele estava pálida e fria. Eles trabalharam em mim sem parar. E então de repente eu voltei. Eu me levantei de repente, ofegante, gritando algo que mal me lembro. Onde ele está? Está começando. O portão já está se abrindo. Quando voltei, eu não era o mesmo. Eu não me sentia como eu mesmo. E mal conseguia falar no início. Minha mãe estava chorando, me segurando, mas eu apenas olhava ao redor como se tivesse pousado em algum lugar desconhecido. O que eu tinha visto e sentido era mais real do que qualquer coisa que eu já tinha experimentado. É difícil descrever, mas vou tentar. Quando apaguei na água, senti que estava sendo puxado, não apenas para fora da piscina, mas para fora do meu corpo. Era como se o tempo se descolasse de mim. O barulho do mundo desapareceu, e eu estava flutuando, não para cima ou para baixo, apenas para longe, longe de tudo que eu já conhecia. E então eu vi um túnel, não escuro como dizem, mas claro e brilhante, como vidro misturado com luz. Dentro daquele túnel, tudo parecia vivo. Eu não estava respirando, mas não precisava. Eu não estava vendo com meus olhos. Eu podia sentir cores. Eu podia ouvir o silêncio. Eu podia entender coisas que nunca me foram ensinadas. O ar ao meu redor não apenas existia. Ele carregava uma presença como se o lugar inteiro estivesse esperando para me mostrar algo. E então, eu o vi. No início, eu não sabia quem era. Uma figura alta brilhando mais do que o próprio túnel. Não ofuscante, mas reconfortante. Se a luz tivesse uma forma, eu não ouvi sua voz, mas sabia o que ele estava dizendo. Cada palavra encheu meu peito sem som. Eu o chamei de homem de luz quando contei à minha mãe pela primeira vez, porque não queria que as pessoas pensassem que eu estava louco. Mas no fundo, eu sabia sem dúvida, era Jesus. Ele olhou para mim, e eu senti tudo de uma vez. Cada coisa boa que eu já tinha feito, cada erro, cada dúvida, cada parte escondida de mim que eu não entendia. E, ainda assim, eu não fui julgado. Eu não fui envergonhado. Eu fui conhecido, totalmente, profundamente, amorosamente conhecido. Ele não me perguntou por que eu tinha errado, ou me disse que eu tinha que me provar. Ele simplesmente me mostrou quem eu realmente era. E quando senti que não podia mais aguentar, ele estendeu a mão, disse, você está vendo além do que é real. Não tenha medo. No momento em que ele disse isso, senti algo mudar em mim, como se minha vida inteira estivesse esperando por esse momento de verdade. Não apenas sobre o céu, mas sobre por que eu nasci. Percebi que não apenas morri, eu atravessei. Depois desse momento, tudo ao nosso redor mudou. O túnel desapareceu,
e de repente estávamos em outro lugar. Como se tivéssemos atravessado o próprio tempo. Eu ainda estava com Jesus, mas agora estávamos em pé em algo que parecia um espaço aberto enorme, cheio de luz, mas sem sol. Não era como nada que eu já tinha visto na Terra. Não havia teto, nem chão, apenas camadas. Cada camada parecia conter memórias, sons e emoções, quase como um tecido invisível tecido junto. Eu passei por elas sem andar. Algumas camadas cheiravam a flores que eu nunca tinha cheirado antes. Uma parecia risada. Outra vibrava com música que não estava sendo cantada, mas podia ser sentida. Jesus estava comigo, não ao meu lado, mas de alguma forma dentro de mim, como se sua presença preenchesse cada parte de quem eu era. E enquanto nos movíamos, comecei a sentir coisas que não conseguia explicar. Coisas que nem pertenciam a mim. Foi quando ele me mostrou algo que nunca vou esquecer. Ao nosso redor havia fios de luz, estendendo-se pelo ar como cordas brilhantes. Alguns eram fortes e brilhantes, outros estavam fracos ou quebrados. Jesus olhou para eles e disse: "Estas são orações, Caleb." Eu não entendi no início. Eu pensava que orações eram apenas palavras, mas ele me disse que estavam vivas. Cada uma carregava um batimento cardíaco. Algumas tinham sido faladas em desespero, algumas foram sussurradas em silêncio. E algumas morreram antes de chegarem ao céu, não porque Deus não se importava, mas porque as pessoas que as oraram desistiram. Isso me quebrou. Eu senti a tristeza delas. Vi orações de pessoas que clamaram apenas uma vez e nunca falaram novamente. Mas Jesus não as ignorou. Ele lembrou de cada uma. Então ele apontou para um fluxo de luz e disse que aquele era da sua mãe. E eu vi a noite em que ela chorou até dormir, perguntando a Deus por que ele estava em silêncio. Eu não fazia ideia de que ela já tinha orado assim, mas Jesus alcançou aquela oração quebrada e a trouxe de volta à vida. Ele disse: "Nada está perdido para mim." Então, ele me levou a um lugar para o qual ainda não tenho palavras. Parecia um campo, mas o céu acima dele se movia como água, e o chão parecia que podia respirar. Flutuando acima do campo estavam pedras, brilhando, zumbindo. Cada uma carregava um nome. "Estas são pessoas", disse Jesus. "Pessoas que quase conseguiram. Pessoas que pararam de acreditar na beira." Eu chorei quando ouvi isso. Tantas delas estavam tão perto, mas em vez de julgamento, Jesus tocou uma das pedras e ela explodiu em música como uma voz sendo restaurada. Ele disse: "Mesmo aqueles que param, eu não os esqueço." O lugar inteiro estava cheio de amor, mas também de um aviso silencioso. Se pararmos muito cedo, perdemos o que já estava nos esperando. E naquele momento, percebi algo. Eu não estava lá para ficar. Eu estava lá para ver e trazer de volta. De lá, nos movemos novamente, sem andar, sem nem decidir nos mover. Era como se tudo respondesse a Jesus. O lugar onde chegamos a seguir era diferente de tudo que já tinha imaginado. Era um jardim, mas não como um na terra. Nada estava vivo de uma maneira que fazia você sentir que sabia que você estava lá. As árvores balançavam, não pelo vento, mas pela consciência. As flores emitiam um zumbido, não um som, mas uma sensação. Até a terra sob meus pés tinha calor, como se tivesse um batimento cardíaco. No centro do jardim havia um lago que não refletia seu rosto. Ele refletia sua alma. Eu caminhei até a beira e olhei para baixo. O que vi não foi meu corpo. Vi momentos que eu tinha enterrado, vezes enterrado. Que me senti pequeno, assustado, invisível. E assim que os vi, o jardim me envolveu como um cobertor. Não fisicamente, mas espiritualmente. Eu senti o amor de um lugar que não precisava de palavras para te curar. Jesus se sentou ao meu lado naquele lago. Ele não falou por um tempo. E eu também não. Então ele disse algo que nunca vou esquecer. Este é o lugar onde eu trago aqueles que estão cansadosos demais para carregar sua dor. Ele me disse que a cura nem sempre vem de milagres ou orações altas. Às vezes, vem na quietude, na rendição. Ele disse que a maioria das pessoas nunca encontra este lugar porque estão ocupadas demais, com medo demais, de desacelerar, ou convencidas demais de que precisam ser fortes o tempo todo. Mas aqui, a única força necessária era deixar ir. Eu perguntei a ele por que algumas pessoas nunca conseguem sentir essa paz.
Ele olhou para mim com olhos que continham o mundo inteiro e disse: porque elas não param tempo suficiente para me deixar trazê-las aqui. Isso quebrou algo em mim. Eu sempre pensei que Deus estava longe, mas agora eu sabia que Ele estava esperando o tempo todo. Então, como se um novo capítulo se abrisse, Jesus se levantou e estendeu a mão novamente. Nós nos levantamos juntos, não para o céu, mas para algo que só posso chamar de tempo. Eu vi a terra novamente, mas não como um globo. Era mais como um coração vivo, batendo com as escolhas das pessoas. Jesus me mostrou cidades brilhando com oração, famílias protegidas por uma fé silenciosa, crianças cantando para Deus em seus quartos quando ninguém mais sabia. Mas então, Ele me mostrou lugares onde a luz estava desaparecendo, não por causa do mal, mas por causa da distração. Lugares onde as pessoas estavam muito focadas no sucesso, conforto, barulho. Eu vi pastores que uma vez ouviram sua voz, mas agora apenas perseguiam aplausos. Eu vi igrejas onde o espírito foi substituído por espetáculo. Jesus disse que o inimigo nem sempre destrói. Às vezes ele distrai. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Eu perguntei a ele o que aconteceria com esses lugares e pessoas que uma vez arderam com fé, mas esfriaram. Sua expressão ficou séria, e o silêncio parecia mais pesado do que qualquer coisa que eu já tinha experimentado antes. Então ele apontou para pequenas faíscas espalhadas como estrelas pela escuridão. Estes são os meus escolhidos, ele disse. Alguns são crianças, alguns são idosos. Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal, isso nos ajuda muito a continuar. A maioria está escondida à vista de todos, mas eles carregam fogo. Olhei mais de perto e percebi que algumas dessas faíscas eram crianças, assim como eu. Adolescentes orando sozinhos, mesmo quando ninguém os entendia. Crianças acordando à noite com lágrimas nos olhos, sem saber por quê. Esses eram os que estavam segurando a linha. Perguntei a ele o que acontece se eles pararem. E foi aí que eu vi. Tudo começou a escurecer, lentamente, silenciosamente, como uma luz sendo diminuída. Uma alma de cada vez. Jesus desviou o olhar por apenas um segundo. Foi tudo que bastou. O mapa começou a encolher. A luz começou a piscar em mais lugares do que eu podia contar. Ele disse suavemente: se suavemente eles pararem de queimar, o véu final começará a cair. Eu não entendia completamente o que isso significava, mas podia sentir em meus ossos. O tempo era curto, não por medo, mas por urgência. Não estávamos esperando o fim. Estávamos segurando-o com nossa adoração, nossa obediência, nossas orações. Foi então que me dei conta. Eu não fui enviado de volta apenas para contar uma história. Eu estava recebendo uma missão. Jesus se virou para mim e disse: agora. Não era uma sugestão, era um chamado. Eu não queria ir embora. A paz que senti lá, nunca senti nada igual antes ou depois. Mas eu sabia que tinha que ir. Havia pessoas esperando, pessoas que precisavam ouvir isso. Quando acordei no hospital, não consegui falar por 3 dias. Apenas fiquei lá, olhando pela janela, observando o vento mover as árvores. Minha mãe ficou ao meu lado o tempo todo, orando por mim. Quando finalmente encontrei minha voz, a primeira coisa que disse foi: já está se movendo. Ela me levantou, confusa. Eu não expliquei tudo de imediato, mas aos poucos comecei a compartilhar tudo que Jesus me mostrou. No começo, pensei que ninguém acreditaria em mim, mas quanto mais eu falava, mais as pessoas começavam a chorar. Alguns me disseram que também estavam tendo sonhos. Outros disseram que sentiam algo mudando no ar, mas não conseguiam explicar. E foi aí que percebi: eu não era o único. Há outros por aí, outros que viram, outros que ouviram, outros que estão carregando fogo. Comecei a notar coisas que não havia notado antes. Quando eu entrava em uma sala, podia sentir a atmosfera, como se pudesse perceber quem estava sofrendo, quem se sentia invisível, quem estava pronto para desistir. Não era como ouvir vozes. Era mais como um saber profundo. Como se Jesus tivesse deixado uma parte de si em mim. Eu não queria atenção. Eu não queria que as pessoas pensassem que eu era especial porque não sou.
Sou apenas um fósforo, uma faísca no que acredito ser um incêndio que Deus está acendendo em minha geração. Mas quanto mais tempo eu passava orando, lendo a Bíblia, apenas sentado em silêncio, mais claro tudo ficava. Quando eu me envolvia em muito barulho, telefones, jogos, redes sociais, a luz diminuía. Eu podia sentir ela ir embora. Foi então que percebi que isso não é apenas sobre contar às pessoas o que aconteceu. É sobre ajudá-las a ouvir o que já está chamando por elas. Uma noite, após um pequeno evento de jovens, eu disse a um grupo de crianças: alguns de nós não fomos chamados para viver muito. Fomos chamados para viver alto, não alto em volume, mas com verdade, com propósito, com fogo. Acho que foi isso que Jesus me mostrou, que há pessoas por aí, agora assistindo isso, que se sentem diferentes. Você não se encaixa. Você chora quando ninguém mais chora. Você sente as coisas profundamente demais. Você sonha com coisas que não fazem sentido. Isso não é uma maldição. Isso é um sinal. Você não está quebrado. Você nasceu para isso. Deus está chamando uma geração que falará quando outros permanecerem em silêncio, que caminhará em pureza quando o mundo escolher o compromisso, que queimará de amor, mesmo quando isso lhes custar tudo. Se você ouviu até aqui, então talvez você seja um deles. Talvez você tenha sentido Deus mexendo algo em você, mas não tinha certeza se era real. Esta é a sua confirmação. Ele está falando. Ele está falando. Ele está falando, chamando, e Ele está esperando que você responda. Não espere até que seja conveniente. Não espere até se sentir pronto, porque a verdade é que Ele não chama os prontos. Ele chama os dispostos. Então abra seu coração, fale a verdade, ame corajosamente. Ore como se o céu estivesse ouvindo, porque está. Se esta história falou algo dentro de você, não guarde para si. Compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal e deixe um comentário nos contando qual parte da mensagem mexeu com você. Você nunca sabe quem mais pode precisar ouvir o que você tem guardado. Isso não é apenas uma história, isso é um chamado para despertar, e é apenas o começo.